Na sua percepção, Deus também não é um Deus pessoal. Não, Deus, assim, a ideia é que, uma vez que ele é mais do que uma pessoalidade nesse sentido, Deus é pessoal. Ele é pessoal. Ele também é pessoal. Ele também é pessoal. Ele se manifesta para além das limitações da nossa visão de pessoalidade. Porque o que é um ser pessoal na nossa visão, né? É uma autoconsciência. Eu tenho uma limitação física, eu não posso passar para além do meu próprio corpo. Eu tenho uma limitação histórica de onde eu vivi e tal. E Deus, ele é uma pessoalidade. Quando a gente fala pessoalidade, a linguagem teológica é de uma autoconsciência. Ele é um ser, uma pessoa, é a linguagem tradicional da teologia, que se entende, tem uma autoconsciência, sabe quem é, tem sua própria pessoalidade e personalidade. E isso se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo como 3 autoconsciências, como 3 pessoas. E veja, se você fala de um Deus em 3 autoconsciências, em que cada autoconsciência, cada pessoa é totalmente Deus, mas os 3 são totalmente Deus e um está contido no outro, a gente começa a conversar um pouco sobre o que você está dizendo. É um Deus que transcende o nosso conceito, a nossa limitação de pessoalidade. Então, quando eu digo Deus é uma força, Deus é uma energia ou uma lógica, a sensação que me passa quando eu escuto isso é que Deus é menos que uma pessoalidade. Ele é como se fosse uma energia informe que talvez nem se veja como Deus, nem se perceba como existente, mas que move a gente de alguma direção ou algo parecido. Talvez ele não se... Concordo, é meio um pouco essa minha visão. Talvez ele não tenha a nossa percepção de Deus. A gente tem uma percepção... Talvez ele só tá... Deus só esteja existindo e nem sabe que ele criou tudo isso, tá ligado? Eu não sei o que é Deus. Essa é a parada. Eu não sei o que é. Pra mim, essa lacuna tá aberta. Ele pode ser esse Deus... pessoal e eu sei que, mas talvez ele não seja, ele precisa ser. Se Deus ele conseguiria encarnar na Terra, eu não acredito que ele conseguiria. Porque a partir do momento que ele se materializasse como um indivíduo, como ele não seria mais Deus. Seria outra parada. Um dos grandes mistérios do cristianismo é justamente como é que isso foi possível mesmo. A linguagem que é usada em Paulo, a linguagem que é usada nos evangelhos, é uma linguagem mesmo do absurdo quase, né? De como é que Deus vira homem. Como é que o autor da vida nasce. Uma mulher, né? Como é que o verbo eterno tem que aprender a falar? Como é que o incontido entra num corpo? Né? Como é que o autor da vida morre? Sabe? E realmente essa sensação tem que ser gerada na gente. Como é que pode isso? Isso é absurdo, cara. Mas esse é o grande absurdo da mensagem do evangelho. De que a gente tem Deus, um ser pessoal, segundo a visão cristã, segundo a visão judaica, da maioria das religiões monoteístas do mundo, um Deus pessoal, que olha pra gente na nossa miséria, no nosso pecado, nas nossas falhas, e escolhe se tornar como nós para se tornar uma ponte entre nós e ele. Né? Isso é uma mensagem que, sim, é absurdo. Como é que Deus vira gente, cara? Eu não virava gente. Se eu fosse Deus, papoca todo mundo e tal, e vai. Eu não sei, você... Eu entendo. Não, entendeu? Se fosse eu, que se dane todo mundo, entendeu? Assim. Mas não, tem um Deus que olhou com misericórdia e com amor, entendeu? E que se tornou participante da nossa vida para ser o modelo perfeito que a gente recebe quando crê nele, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa dentro da mensagem cristã, da visão cristã das coisas, né? Sim, mas eu acho que aí a gente tem 2 interpretações dessa passagem, dessa mensagem. Você pode ter uma interpretação literal da parada, que é Deus realmente é Jesus, ele se materializou através de Jesus e trouxe o ensinamento dele, ou Deus habita todos os homens e toda vez que a gente nasce, Deus nasce junto com a gente e Jesus, ele simbolizou alguém que nasceu e soube escutar a parte de Deus que nasceu dentro dele. Não que ele seja Deus em si, mas sim que ele seja um avatar daquele que se aproximou, pelo menos na nossa história da humanidade, ao máximo daquilo que está dentro de todos nós. É uma teoria muito bonita. Só que não é o que ele diz acerca dele mesmo nos evangelhos, mas né? É que a interpretação do que ele diz é muito aberta. Não dá pra você... Em algumas coisas, com certeza. Sim. Não é? Quando a gente vai lendo a mensagem dos evangelhos, vai lendo tudo que a gente tem sobre Jesus, né? Que é a Bíblia e alguns relatos históricos um pouco difusos, mas a Bíblia é o principal relato histórico sobre Jesus. A gente encontra um Cristo que fala de si mesmo, não é? Que fala acerca de si, e algumas vezes ele fala parábolas, coisas difíceis de interpretar e tal, mas é isso ou é aquilo, e os teólogos ficam se matando e justificando seus salários, de ficar tentando descobrir os salários, o que é essas coisas, né? Mas a maior parte da mensagem do evangelho é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas, o grande problema é a tradução, né? Às vezes você pega a tradução bíblica mó arcaica, mó difícil e tal. Mas a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em um grego chamado grego vulgar. É o grego koiné. Não era o grego clássico dos filósofos, era o grego do povo. Então o Novo Testamento era um livro fácil de ler. Qualquer pessoa entenderia o que estava escrito ali. Claro que tem a barreira de tradução, aí você às vezes pega uma tradução muito arcaica, é difícil. Já existem hoje, muitas traduções são muito fáceis, não é? Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, a mensagem e tal. Alguns parágrafos de traduções que repetem essa facilidade do texto, né?
qualquer pescador, qualquer pessoa letrada, qualquer um que ouvindo a leitura do Novo Testamento, entenderia o que está sendo dito ali. Porque é um texto fácil, simples. Não foi feito para ser um texto cheio de metáforas e coisas obscuras e conteúdos para colocar aqui o texto e fazer e achar a mensagem oculta da Bíblia. Não é nada disso. É uma narrativa muito simples. Um cara nasceu, cresceu, alegava ser Deus, dizia que as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele, fez um monte de milagre para provar que ele realmente era divino, morreu, disse que ia ressuscitar, ressuscitou, e 500 pessoas e várias pessoas lá na Galileia testemunharam isso e escreveram dizendo que não, a gente viu isso acontecer, né? E quando colocaram eles diante de uma cruz romana, pô, você nega e diz que é mentira, ou eu te mato, disseram, não, pode me matar porque não é mentira não, né? E morreram por isso. Esse relato apresenta um Jesus que se coloca como o único Filho de Deus, como o enviado do próprio Senhor, não é? E isso é muito diferente daquilo que ele mesmo fala sobre os cristãos que recebem de Deus quando encontram conversão, ou mesmo da chamada imagem de Deus que está em todos nós, né? Todos nós somos criados à imagem de Deus, o monarca é a imagem de Deus, o Igor é a imagem de Deus, a equipe aqui toda é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada pelo pecado. A gente pecou, né? E os nossos pecados, nossas próprias escolhas, fazem com que a gente corrompa essa imagem em nós, né? Então há todos os dias uma luta pela imagem dentro da gente, né? Existe um bem e o mal no nosso coração, existe um certo e um errado. Por mais que os valores mudem de pessoa para pessoa, há uma lei escrita no nosso coração que é comum a todos os homens. Pô, matar é ruim, brother. Quem mata geralmente é uma galera particular da sociedade que é excluída e tal. Estuprar é horrível. Se colocar contra os outros, roubar o que é dos outros é ruim. Então, e isso é comum a muitas culturas, né? Porque existe uma coisa, um imperativo uma lógica moral universal que rege todos nós. Imperativo moral que existe dentro de nós que vai mudando de pessoa para pessoa. Uns são mais abertos, outros menos. A sociedade vai criando outros valores. Ou a gente vai aprendendo valores ruins também, dependendo do contexto social. Claro, se sacrificava pessoas, virgens isso, e tal, exatamente. Cara. Até hoje, tem tribo indígena que sacrifica criança. No Oriente Médio tem mulher que tem que morrer junto com o marido. Assim, essas loucuras todas, né? Então, assim, a gente tem um Cristo que se diz Deus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O cara escreveu Crônicas de Nárnia. Que ele diz que só existem 3 possibilidades sobre Jesus. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Porque se chega um cabo aqui e diz, brother, eu sou Deus. Pensa no Henrique Cristo. Sabia que ele ia trazer o Henrique Cristo. Se o Henrique Cristo chega aqui e diz, brother, eu sou Jesus, ó pai. Só tem 3 paradas possíveis pro Henrique Cristo. Ou o cabo é doido, crê fielmente que é Deus sem ser, então é pirado. Ou ele é mentiroso, tá num personagem há muito tempo, que ele sabe que não é Deus, mas finge que é. Ou ele é Deus. Ou ele tá falando a verdade e tem razão. Ou ele tá falando por metáforas. O Henrique Cristo? Não, Jesus no caso. Então, mas esse é o grande negócio. Existem metáforas que ele fala, mas outras passagens não são. Sim, entendi. Tem coisas que ele fala que ninguém nem entende. Ele chega assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Tomé olha e diz, Senhor, mas a gente sabe nem pra onde é que o senhor tá indo, avalie qual é o caminho. Né? Que história é essa de caminho? Ele vai dizer, Tomé, quem me vê o Pai, sabe? Ele tá o tempo todo explicando com clareza aquilo que ele tá vivendo. Eu acho que você ter que forçar a aceitar milagres ou aceitar o sobrenatural numa mente cética moderna, não acho que é o caminho para a religião. Eu acho que isso é você bater em ponto de faca. Porque eu nunca vou acreditar em sobrenatural. Não importa, não importa. Eu acredito em Deus, tá ligado? Mas eu acredito que, por acreditar em Deus, eu acredito que ele pôs as regras claras. E não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai nascer e vai quebrar essas regras, tá ligado? Eu não acredito que Jesus era Deus. Não acredito. Não acho que faz sentido. Eu acho que o máximo que Jesus poderia ter sido, na minha visão, foi um cara genial, um filósofo genial, um intérprete da sabedoria passada de milênios e milênios durante a humanidade, entendeu? E esse cara teve a genialidade de condensar essas histórias e ser um avatar para elas, pelo qual eles pode ter criado uma organização na época que perdurou até hoje e ela foi muito importante para nossa sociedade. Mas eu nunca, na minha visão de vida, nunca vou conseguir imaginar Deus ou Jesus como um mago ou alguém que realmente tinha poderes de transformar água em vinho e tal. Eu imagino ele, eu acho que a sabedoria divina, a verdadeira beleza dessa porra não é que Deus vai dar poderes mágicos pra gente, entendeu? É que se a gente conseguir realmente parar pra pensar o que é Deus de verdade, e a partir do momento que você meio que identificar o que você acha, agir de acordo, os milagres acontecem, mas não é porque é milagre de verdade. É porque vai parecer milagre, tá ligado? Porque você não vai acreditar. Se você não acredita em Deus, você não vai acreditar que é possível as coisas. E aí você passa a acreditar, milagres começam a acontecer. Eu acho que vem disso. Eu não consigo ter essa interpretação mágica. Caralho, pensei que ele fosse chorar. Por um segundo eu imaginei também, mas... Cara, ainda bem... Nesse ponto, cara, eu fico feliz de não ter tido esses 3 anos sabáticos do Monark,
que ele ficou lendo e estudando toda essa porra aí. Ah, porque eu sempre... Se alguém me pergunta, eu falo, cara, eu só não sei. Não sei, cara. Mais fácil, né? Eu não sei, eu não pensei o suficiente sobre isso, cara. Tá Mas ligado? o ponto que o Monark colocou, é isso que eu tenho dificuldade de acreditar, do lado de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico. Por que a gente acredita que Jesus existiu, não é? Porque pô, um monte de gente viu e escreveu sobre esse cara. E por que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, por exemplo, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe uma informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, não é? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, não é? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do Evangelho. Que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4. Representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... não, mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Ou então pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação.